Aí que mané show da Lady Gaga, hein, mano? Sai fora, hein? Hoje é jogo do Flusão no Maracanã, às 18h30, jogo importante, Campeonato Brasileiro. Eu bato nessa tecla aqui com vocês o tempo inteiro. Brasileirão, cada jogo vale 3 pontos. Ah, André, isso é óbvio, é. Mas tem muita gente que tem aquela teoria. Não, tá muito no início. Não, tá muito no... Irmão, jogo em casa é pra vencer. A gente já perdeu ponto em casa com Vitória. Não conseguiu recuperar esses pontos fora de casa com o Botafogo. Não pode dar brecha de perder ponto hoje. Até porque os 2 próximos jogos serão fora de casa. Atlético Mineiro na Arena MRV com grama sintética. Tá bom pra você? E depois o Juventude no Alfredo Jaconi. Tá bom pra você? E no meio da semana tem Libertadores na altitude de La Paz. Só isso. É só essa a sequência do Fluminense. Aí no meio do caminho, entre Atlético Mineiro e Juventude, tem União Espanhola no Maracanã pra dar uma quebrada ali. É só essa a nossa sequência. Tu tem noção da importância desse jogo de hoje? Então, assim, tem que vencer o Sport de qualquer jeito. Mas o torcedor do Fluminense, ele não consegue ficar tranquilo, né? Pô, André, vai vencer o Sport como, irmão? O Sport é o último colocado. 2 pontos. Pois é. Qualquer torcedor de qualquer equipe, de qualquer modalidade no planeta, gostaria de pegar o lanterna do campeonato, né? A gente fica preocupado. Porque o Fluminense tem a síndrome do Robin Hood. Toda vez que pega uma equipe que tá na parte de baixo, a gente vai lá e ressuscita. Então, assim, mano, jogo importante, jogo difícil. O próprio Renato falou que o esporte, como é que ele falou? É uma carne de pescoço. Usou esse termo na última coletiva. Ele vai fazer mudanças na equipe. Ele tá com dúvidas na equipe. E sem mais delongas, vamos direto pra provável escalação do Fluminense, onde o Renato tem muitas dúvidas, tá? Que isso, André? Tem muito jogador nesse campinho aí? Tem, cara. Tem muito jogador nesse campinho aqui. Isso aqui é um print do nosso projetor tático, que em breve estará disponível para os membros do canal poderem utilizar, brincar à vontade, montar os seus times do Fluminense e tudo mais. Então vamos lá. O Renato tem algumas dúvidas em quase todos os setores, tá? Fábio no gol. Na lateral direita, ele deve dar uma chance ao Guga, que era titular quando se lesionou. Então o Renato, ele tá com isso muito fixo na cabeça, de dar oportunidade a todos os jogadores. O Fluminense não tem um time titular, tá? Então, na direita, tem uma dúvida entre Guga e Samuel Xavier. A zaga não tem dúvida. Ignácio, Freitas e na lateral esquerda, Fuentes. Isso aí não tem dúvida, tá? No meio-campo, existe uma dúvida entre o Martinelli e o Bernal. Não porque o Martinelli quer ser barrado, porque o Martinelli está desgastado fisicamente. Então pode ser, há uma tendência do Renato poupar o Martinelli e dar uma chance pro Bernal começar o jogo. Na segunda volância, brigam pela posição Nonato e Hércules. Também não tem uma definição sobre isso. Se vai jogar o Nonato, se vai jogar o Hércules, tá? E com o Ganso formando aquele trio ali. Então é Martinelli ou Bernal, Nonato ou Hércules e Ganso. No ataque, Arias pela direita, Everaldo no ataque, já que o Cano tá machucado, vai ficar um tempão ausente aí. Então é o Everaldo, é o único centroavante que nós temos. E na esquerda ali, há uma tendência de ser o Keno, mas o Renato já falou na última coletiva também, que ele vai utilizar o Keno de acordo com as características do adversário, de acordo com o que um jogo pedir, parará. Então pode ser que o Canóbio continue. Quer dizer, continue. O Canóbio foi barrado no último jogo, né? O Keno foi o titular do último jogo do Fluminense, mas nunca se sabe. Então, rapaziada, a gente só vai saber a escalação exata às 17h30, às 5h30 da tarde. Não tem jeito. Nem o Renato sabe, até ele tá em dúvida. Então, essas aqui são as opções de escalação para o Renato fazer hoje. O Gerson soltou uma matéria hoje que talvez explique muito esse meu campinho aí, tá? A matéria diz o seguinte: Renato completa 1 mês de Fluminense, completou 1 mês ontem, passou rápido, sem repetir a escalação e cumprindo promessa ao elenco. Repito, Renato completa 1 mês de Fluminense sem repetir a escalação. Não teve um jogo sequer que o Renato colocou a mesma equipe em campo. Ou seja, ele tá rodando, tá testando, tá vendo, não tá satisfeito e até hoje ele não sabe qual é o time ideal.
Técnico que comandará a 9ª partida neste sábado, botou 30 jogadores em campo. 30. Lançou 5 jovens da base e ainda não conseguiu colocar os mesmos 11 inicial em nenhum jogo. Quando o Fluminense entrar em campo neste sábado às 18h30 para enfrentar o Sport no Maracanã, será a 9ª partida do Renato. O técnico completa um mês de trabalho em meio à correria que é o calendário brasileiro. Seja por decisão técnica e tática ou por questões físicas, ele ainda não conseguiu repetir o time. A quantidade de atletas tendo a oportunidade de jogar e iniciar as partidas tem feito todos se sentirem úteis e criado um bom clima de disputa saudável. É a especialidade da casa, né? O discurso é de que todos estejam sempre prontos, porque terão oportunidades. Renato já utilizou 30 jogadores diferentes, somando as 8 partidas entre Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Além de dar minutos a quase todos os atletas do elenco profissional, ele ainda foi responsável por promover 5 jovens da base. Júlio Fidelis, Wagner, Léo Jansen, Gustavo Sintra e Wesley Natan. Então, assim, isso explica muito essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela. Não se sabe qual será a escalação do Fluminense para a partida de hoje contra o Sport. Só saberemos 1 hora antes do jogo, tá? Já o nosso adversário, pessoal, que não ganhou ainda no Brasileirão, tem apenas 2 pontos e 3 retornos para a partida de hoje. O Pepa, que é o técnico do Sport, tá balançando lá no cargo, tá? Se demorar muito, espero que não seja hoje, daqui a pouco o Sport vai estar com uma missão aí mais difícil que a nossa no passado. A gente tinha 6 pontos nas 13 primeiras rodadas. Estamos indo para a 7ª. Estamos chegando na metade, o Sport tem 2. Enfim, vamos lá. As informações do Sport aqui do GE. O técnico Pepa terá 3 retornos para enfrentar o Fluminense. O principal é o volante Rivera, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Além dele, voltam de lesão o lateral esquerdo Dalbert, recuperado de lesão na panturrilha, e o atacante Pablo, aquele mesmo, tá? Recuperado de uma lesão muscular no adutor da coxa, que tirou, né, ele dos últimos 3 jogos. Então a provável escalação do Sport é essa aí que você está vendo na tela. Ó. Kaique França no gol, Hereda, lateral direito, João Silva e Chico é a dupla de zaga com Igor Cariús de lateral esquerdo. Zé Lucas, Rivera e Duqueiroz formam a trinca de meio campo, com Lucas Lima, Christian Barleta e Pablo no comando do ataque. Pablo e Lucas Lima. Pablo e Lucas Lima. Meu irmão, me dá até arrepio só de pensar. Eu não vou nem falar o que me vem na cabeça agora. Na moral. Não vou nem falar. A equipe de arbitragem vai ficar... A arbitragem, né? O árbitro do jogo. Vai ficar por conta do Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. E o VAR será o Daniel Nobre Bins, também do Rio Grande do Sul. Então, na verdade, o trio, né? Os assistentes... Rafael da Silva Alves e Michel Stanislau também é do Sul. O VAR é do Sul, o assistente do VAR é do Sul. Só o 4º árbitro, que é o Anderson Ribeiro Gonçalves, que é de Goiás. O restante, todo mundo do Rio Grande do Sul. Tá bom? Então, galera, de verdade, eu espero uma vitória do Fluminense. De preferência com uma evolução técnica, tática, porque a torcida largou de mão de novo, tá? Não foi soltada nenhuma projeção, nenhuma parcial, na verdade, de venda de ingressos. No último jogo pela Sul-América, pela Copa do Brasil contra a Aparecidense, pouco mais de 8 mil pessoas no Maracanã. Hoje não soltaram parcial. Deve ter um público parecido. Torcida largou de mão de novo. E eu não consigo criticar, não. Porque a gente não consegue ver uma constância, né? A gente não consegue ver entrega dos jogadores, dedicação dentro de campo. É que eu falo, a culpa pra mim não é mais do treinador. Eu não vou ficar focando no Renato, não. Se o Renato tivesse um time ideal, ele estaria colocando em campo. Se ele tá mudando, se ele tá testando, é porque o que ele tá vendo não tá agradando. Então, se não tá agradando, ele tem que mexer. Então, eu espero que os jogadores hoje possam se entregar, dar o máximo dentro de campo, vencer o Sport, porque a semana que começa agora, na segunda-feira, promete ser de arrepiar. O Fluminense tem 2 pontos fracos. Altitude, quer dizer, não tô falando do time não, tá? Tô falando da instituição Fluminense, dependente do treinador e dos jogadores. O Fluminense tem muita dificuldade de jogar na altitude e na grama sintética. Nada mais, nada menos do que a gente vai enfrentar aí. Quinta e domingo. Altitude de La Paz e a nova grama sintética da Arena MRV.
tá legal? Então tem que vencer hoje pra passar os próximos dias aí com o mínimo de tranquilidade, tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, deixa o like agora, se inscreva no canal. Valeu? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo ou live aqui no canal. Um forte abraço. Saudações tricolores. Vence o Fluminense hoje. Vence hoje. Amanhã sempre tamo junto. Valeu!